um pouco sobre a hidratação, mas a gente foi muito sucinto, né? Acho que 5 minutos, se eu não me engano. Então, a gente tem que abordar um pouco mais. É importante, tá? Então, eu vou retomar os slides da aula passada e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso e vocês vão entender a importância da hidratação. Terminando, a gente vai conversar sobre cuidando da roupa. Terminando, a gente vai discutir um pouquinho sobre alimentação e nutrição e por que isso é tão importante na vida do nosso paciente. Se é que é importante, isso aí a gente conversa chegando lá, tá? Então, o link, como sempre, expira a cada 40 minutos, é o de sempre, né, gente? Aí eu abro um novo link, coloco no grupo, você entra de novo. Essa é a dinâmica da aula, ok? Até por volta das 10 para as 4, 4 horas, algo assim. 15 para as 4, certo? Deixa eu só ver que tem alguém com o áudio ligado aqui. Aqui. Deixa eu ver quem mais. Essa aqui também. Bom, show. Vamos entender, então, quem que é. Na aula passada, a gente conversou, né? A gente matou sonda e matou Uripen. Eu fiz um resumo no final, então eu não vou fazer de novo. Né? Eu fiz várias vezes e tal. Tá tudo no grupo, eu coloquei a apresentação lá para vocês, coloquei o link o vídeo foi para o YouTube, eu coloquei o link lá no grupo, é só você clicar que você vai assistir a aula de novo, tá tudo lá, tá bom? Bom, a previsão dessa aula é discutirmos, então, sobre hidratação. Então, por que a água é tão importante? Qual que é o papel da água? Por exemplo, qual que é a relação da água com as células? Será que há uma relação, uma associação? Não sei, a gente vai conversar daqui a pouco, tá? Por que é importante você... Por que muitas vezes quando você não está hidratada ou hidratado, por que você fica meio lento, meio sonolento? Por que seu intestino não funciona normalmente? Por que você não vai tantas vezes ao banheiro? Tem uma relação, tá? Já adianto. E a gente vai ver isso na aula de hoje. A gente também vai lidar com os cuidados que devem ser direcionados à roupa do nosso paciente. Um assunto curioso, né? Deixa eu só colocar aqui a temperatura. E a gente vai matar sobre alimentação, hidratação e que papel é esse que esses dois itens têm na nossa vida. Então, o que será que é alimento? Será que alimento é tudo que eu como? Será que não? O que será que é fast food? Enfim, coisas assim a gente vai discutir, tá bom? Vamos lá. Bom, a importância da hidratação é um assunto que merece espaço. Por que merece espaço? Porque muitas vezes a gente deixa de lado. Não que não seja importante, né? Não que não seja falado, mas isso é um assunto muito esquecido na prática. Por mais que a gente fale aqui, né, no curso e tal, mas quando a gente vai para a prática mesmo do negócio, a gente consegue observar que nem todo mundo se atenta à hidratação. E, obviamente, o meu e o seu paciente não são diferentes da maioria. Ou seja, isto é, o nosso paciente também, muitas vezes, assim como nós, se esquece de se hidratar, se esquece de praticar a ingestão de água diária, por exemplo. Então, o paciente esquece, não toma água. Ou, não é que esquece, é que não tem um hábito mesmo. Ou pior, não só não tem um hábito, como acha que beber água é bobeira. Percebem? Então, muitas variáveis, né, muitos elementos impactam nessa forma aí e justificariam por que o nosso paciente não se atenta tanto assim. Tá bom? Bom, alguns estudos mostram, eu falei isso na aula passada, então eu vou passar um pouco mais rápido, porque eu já expliquei. Alguns estudos mostram que sem a água é possível sobreviver por um tempo, meu Deus, 4 vezes menor do que sem a ingestão de comida. Então, você tem 2 indivíduos, o A e o B. Se o A não bebe água, ele tem 4 vezes mais chances de morrer
do que o indivíduo B que ficou sem comida. Doido, né? Percebam a importância da água. Não é o conto da caixinha. Não, não. Nós estamos falando de algo sério e muito sério. 4 vezes menor a chance de sobreviver quando comparado a alguém que não faz a ingestão de comida. Muito sério. Ainda existe uma relação muito estreita, né? Muito próxima. Entendam? Sejam maduros, tá, gente? Uma relação muito íntima. Maduro, íntima, eu falo de proximidade. Maturidade, por favor. Então, uma relação muito íntima entre a água e algumas atividades do nosso corpo. Professor, quais seriam essas atividades? Tem alguma aí para você citar? Tem, até mais que uma. Atividades cerebrais, 1. Atividades intestinais, 2. E atividades musculares, 3. Percebem? Então, significa que se você está desidratada, as suas atividades cerebrais começam a apresentar falhas. Se você está desidratada, as suas atividades intestinais também começam a apresentar falhas. Nossa, eu ando tão cansada, meus músculos parecem que não saem do lugar, parece até que eu tomei chumbo. Então, sei lá, que agora eu sou super-homem, e aí eu tô tudo pesado, cansado, tô indisposto. Água. Atividades musculares sendo prejudicadas por conta da falta de ingestão de água. Você está desidratada, seus músculos não vão responder do jeito normal. Nem espera. Isso aí é conto da carochinha. Não adianta, tá? Não funciona assim. Por quê? Porque os seus músculos, as atividades e funções musculares estão intimamente ligadas com a água. Se você é alguém que não bebe água, o seu corpo vai sofrer prejuízos cerebrais, intestinais, musculares e outros aí que a gente vai conversar durante a aula. Percebem? Quero um melhor desempenho cerebral. Água. Também, né? Quero um melhor desempenho intestinal. Coloque mais água. Muscular. Talvez você não esteja se atentando à água. Beleza? Bom, afinal, o que significa, então, hidratar o corpo? E por que é tão fundamental, por que é tão importante e até mesmo vital hidratar o corpo para se manter saudável? Perguntinha marota, né? Vamos lá, vamos entender, então, por que isso acontece. Para isso, vamos entender o que é hidratação, para responder aquela pergunta. Hidratação é um elemento fundamental no transporte e distribuição de vitaminas, minerais, glicose, oxigênio e outros nutrientes para as células. Ou seja, olhando assim a grosso modo, parece que é só você beber água, né? Mas quando a gente olha mais de uma forma mais profunda, de uma forma mais séria, mais analítica, você vai perceber, vejam aqui, ó, é um elemento fundamental no quê? No transporte e na distribuição. Ou seja, é por meio da hidratação que nós recebemos, que as estruturas do nosso corpo recebem também vitaminas, minerais, glicose, oxigênio e outros nutrientes que são fundamentais para as células. As células são semelhantes a operárias. Você já teve o privilégio ou a oportunidade de ir em uma fábrica? Se você for, você vai perceber que existem funcionários ali. E esses funcionários são responsáveis pela produção. Então, uma fábrica de lâmpada. Estou falando lâmpada porque é o que está aqui do meu lado, né? Pode ser uma fábrica de carro. Uma fábrica. Existem funcionários, operários, que trabalham para produzir aquilo, certo? E esses operários, obviamente, precisam de comida, porque senão não tem energia para poder desempenhar a sua atividade. Faz sentido? Faz sentido, né? Bom, cavalo que anda, bebe. Não é isso? Ou seja, não, cara, para que eu possa trabalhar, eu preciso de comida, preciso de energia. As nossas células também são semelhantes a operários, a funcionários. As células desempenham o seu papel, mas para que esse papel seja bem desempenhado, digamos assim,
para que as células trabalhem de forma satisfatória, elas também precisam de energia. E essa energia se dá por meio de nutrientes, vitaminas, glicose, minerais, oxigênio, que chegam pela hidratação. Você consegue perceber onde eu quero chegar? Você pegou aí? Como é que o turma fala? Você pegou a visão? Vamos lá, ó. As células precisam de nutrientes, precisam de energia. Como é que elas recebem essa energia? Por meio da hidratação, que leva, que transporta e distribui vitaminas, nutrientes, minerais, glicose, ou seja, que fornecem energia para ela, para que essas células possam trabalhar e apresentar um desempenho satisfatório. Isso é hidratação, fantástico, né? Bom, como o corpo não produz água, ela precisa ser reposta, ou seja, não adianta, você não vai produzir água aí. Se você não beber água, o seu corpo não produz água. Não adianta. Não, mas eu não bebo água, mas não adianta. Precisa beber água. Por quê? O nosso organismo precisa de água para funcionar bem. Eu acabei de dizer para você que as atividades cerebrais, musculares, intestinais têm uma relação direta com a água. Ou seja, essas atividades cerebrais, intestinais, musculares e outras aí que a gente vai ver, demandam água, precisam de água para funcionar bem. Ou seja, essa água vai sendo gasta, vai sendo utilizada por essas atividades e a gente tem que sempre repor. Então, você e eu precisamos constantemente, não é semanalmente, não é anualmente, não é diariamente. Diariamente precisamos repor a água para que o nosso organismo funcione de forma regular, de forma satisfatória. Isso é hidratação. Tem que entender essa relação. Não é só beber água. Nossa, eu vou beber água. É muito mais que isso. Beber água é fenomenal, é fantástico. Mas você precisa entender que sem a água, você compromete todo o seu organismo. Inclusive atividades cerebrais. Ah, professor, nossa, eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Mas não é só o que você está falando. Eu também não consigo entender. Eu não estou conseguindo me comunicar bem. Olha, eu não consigo formular uma frase. Isso principalmente nessa semana, professor. Eu não estou conseguindo, estou lenta para pensar. Não sou assim. Água. Verifique, talvez seja água. Não posso afirmar, lógico, né? Também não seria. Não posso afirmar. Mas verifique aí. Pode ser a água. Está mais frio, né? Começou a chover, o calor se foi, ou pelo menos o calor infernal se foi, você não bebe tanta água. Consequentemente, o organismo começa a apresentar falhas. Uma dessas falhas pode ser a lentificação do raciocínio, a lentificação do uso da linguagem, comprometimento e falha devidos à falta de hidratação. O que mais? E qual seria, então, portanto, o papel, a importância, a relevância da hidratação? Bom, para você ter uma ideia, né, para que a gente consiga ter uma ideia da importância da hidratação, é relevante saber que o corpo elimina. Vejam aqui mudou tudo a chavinha. Aqui já é outra parada. Vou explicar daqui a pouco. Elimina naturalmente uma média de 2,6 litros de água por dia. O que significa? Pessoal, que se você não fizer nada, tá? Não vou trabalhar no sol, não vou fazer atividade que requer que eu subo bastante, sei lá, enfim, vou ficar em casa. Provavelmente, em média, o seu corpo vai precisar de 2,6 litros de água por dia para manter as suas atividades de forma satisfatória. Elimina, tá? Isso aqui é que o corpo elimina, usa para as atividades de forma natural. Então, olha, diariamente e naturalmente, o seu corpo demanda, o seu corpo precisa de 2,6 litros de água por dia, porque é justamente isso que ele elimina nas suas atividades. Vamos lá. Porém, para recolocar a água perdida, não basta só você beber alguns litros e ficar despreocupada, né? Despreocupado. Não.
Ao eliminar a água, os eletrólitos, minerais responsáveis pelo transporte de água para dentro das nossas células, que estão dissolvidos nela, também são eliminados. Ou seja, quando nós utilizamos a água para as atividades celulares e atividades corporais, digamos assim, ou seja, atividades do nosso corpo, atividades corporais, tá? Então, quando a gente elimina a água para as atividades corporais, os eletrólitos também se perdem. Quem são esses caras? São eles que colocam água dentro das células. Você tem uma célula e para essa célula funcionar, ela precisa de água. Eu acabei de dizer que a água é fundamental e tem uma relação íntima com as células, certo? O eletrólito, ou os eletrólitos, colocam e fundem, introduzem a água dentro da célula. Mas os eletrólitos se perdem também com as nossas atividades corporais. Então, quando você elimina água, você também elimina eletrólitos. Isso é importante você saber. E eu até brinquei na semana passada que é justamente por isso que a gente, quando você está desidratada, você vai no postinho e aí o médico passa um soro específico lá. Por que ele não passa para você somente, deixa eu pegar o nome aqui. Ô Gláucia, não adianta você... por que você não... é só você chegar lá e fazer juntar água e sal e água filtrada. Água, açúcar e água filtrada, você faz um soro em casa. Por que ele não fala isso? Porque naquele pacotinho que a gente dissolve na água, tem outros sais minerais. Por exemplo, tem os eletrólitos, que são fundamentais para colocar água dentro do nosso organismo, tá? Então, é por isso que quando você está desidratada, ele não vai... O médico, se o médico for bom, não vai falar para você chegar em casa, não, faz o soro caseiro, não vai. Porque você precisa, para se hidratar, mais do que açúcar e sal. Você precisa de eletrólitos, né, de sais minerais e tudo mais, tá? Então, é importante a gente, entender essa relação. Bom, então, de nada adianta a gente ingerir muito líquido com o objetivo de manter o corpo hidratado, se ele não for rico em minerais, sódio, potássio, magnésio, fósforo, cálcio, cloreto. Dessa forma, é importante a gente reforçar que a hidratação precisa oferecer uma combinação de água e eletrólitos. A gente vai dar exemplos, tá? Fica tranquilos. Olha que bacana isso aqui. Fico maravilhado, assim, fico chocado, assim. Vamos entender o papel, mais um pouco, né, da hidratação para o nosso organismo. Vamos lá. Quando a relação da hidratação com o corpo é discutida, é conversada, é colocada em pauta, a gente precisa destacar que essa hidratação tem uma relação direta com o bom funcionamento do organismo. Não é uma relação indireta, uma relação que às vezes pode acontecer. Não, uma relação direta. Por exemplo, quando você está hidratado, você consegue fazer com que as atividades celulares do seu corpo tenham um bom desempenho. Você consegue ter um impacto positivo também na digestão. Você está falando que você tá doidão, professor. Não estou, não. Depois a gente vai ver a relação com a digestão, com o intestino. Calma aí que você vai entender um pouco mais sobre isso, tá? Então, olha, melhora no desempenho das atividades celulares, melhora no desempenho da digestão, do funcionamento dos rins. Lógico, o que os rins fazem? Filtram, são filtros no nosso corpo, digamos. Filtram o sangue. Mas você deve conhecer pessoas que tiveram, infelizmente, problema de rins, porque não bebiam muita água. Há uma relação direta, e tem aqui, daqui a pouco eu falo qual que é essa relação, tá? Mas é importante que você entenda. Você vai ter prejuízos nas atividades celulares, prejuízos na digestão, prejuízos no funcionamento dos rins, prejuízo na regulação da pressão arterial e entre outras atividades, entre outras partes do seu corpo, se você não considerar a hidratação como algo diário, como algo fundamental.
Tá bom, galera? Então, a ideia é que isso ficou bem claro para a gente. Tem que ficar, olha, não é só beber água, é isso, tá? Mas não é tão simples assim. A água, a hidratação tem um papel em todo o meu corpo, inclusive no meu cérebro. Como é que eu me comunico com as pessoas? Se o meu cérebro está desidratado, eu não consigo formar palavras direito, nem entender. Então, eu fico assim, sedado, assim, não consigo, parece que estou dormindo, sedado, sonolento, com dificuldade, falta de água. Pode ser, né? Então, agora a gente vai entender a relação mesmo com algumas partes do corpo. A gente vai discutir, vai conversar sobre essa relação, tá? Com essas partes do nosso corpo. Vamos começar pelas células. É fundamental manter as células hidratadas. Por quê, professor? Para que a absorção de nutrientes e do oxigênio seja feita. Calma aí que eu vou explicar. Ainda é a água quem conduz os nutrientes para dentro das células, facilitando esse processo. Manter as células hidratadas, gente, é vital, é essencial, porque isso facilita a absorção de nutrientes e do nosso oxigênio. Tá? Então, para que as células absorvam nutrientes, acabei de dizer, as células são operárias, funcionários, trabalhadores, e precisam de energia. Como é que essa energia se dá? Por meio de nutrientes, glicose, oxigênio e tudo mais. Só que essas células só vão captar esses nutrientes, só vão pegar para si esses nutrientes e esse oxigênio se estiverem hidratadas. Somente com a hidratação. Meu Deus, né? Isso é fantástico. Não bastasse, a água ainda infunde nutrientes dentro das células. Fantástico, né, gente? Ai, ai. Bom, outro ponto, digestão. Então, a gente viu a relação água, células. Desculpa, hidratação, células. Agora a gente vai ver a relação digestão, hidratação. Para que o trato intestinal funcione bem, é preciso ingerir fibras e água. Não, mas eu como granola, professor, todo dia. Você não está entendendo. Granola, sei lá, aveia, castanha, sei lá. Eu faço isso todo dia, professor. Mas não funciona, meu intestino não tem funcionado muito bem, não. Mas você toma água? Não, peraí, mas você está me confundindo. Não, eu estou falando que eu como fibras. Não, você bebe água regularmente? Não, então tá aí a justificativa. Faça um teste, galera. Se você não anda indo ao banheiro normalmente, considere beber mais água e depois você não precisa me contar, né? Mas analisa, tá? Analisa o antes e o depois. E reflete, tá? Reflitam sobre. O que mais? Bom, a hidratação auxilia na formação e eliminação e evita o ressecamento das fezes. O que isso aqui significa? Que quando o nosso organismo está hidratado, essa hidratação auxilia na confecção, na elaboração das fezes. Auxilia na eliminação, porque as fezes não ficam ressecadas, duras. A hidratação evita o ressecamento, percebem? Então, é como se as fezes, por conta da hidratação, ficassem mais, entendo no bom sentido, tá? Pastosas, fica mais fácil de sair. Não está ressecado. Não, tá hidratado, tá pastoso, digamos assim, né? Conseguem perceber? Água é a relação da hidratação com a digestão, com o trato intestinal. Na prática, significa que você não vai ficar ressecado e dificilmente vai ter problemas com a eliminação, com a evacuação, né? Com ir ao banheiro, fazer o número 2. Certo? Lógico, gente, eu estou falando em organismo normal, tá?
Não estou me referindo a câncer do intestino. A ideia aqui, eu falo qual que é o papel. Lógico, outras coisas podem interferir, tá bom? Então, o papel da água na digestão é esse aqui que eu falei para vocês. Auxilia também nisso aqui, tá bom? Mas você pode ter outras condições que impactam e que dificultam essa relação, ou que podem fazer você ficar constipado. Beleza? Ok, então, vamos lá. Relação com rins. Os órgãos responsáveis por filtrar o sangue ganham uma grande ajuda quando o corpo está bem hidratado. A relação está aí. Um auxílio. Sabe quando você... Dá um exemplo aqui. Alguém passa uma missão para você. Professor Lucas Carrasco. Professor Lucas vai passar uma prova muito difícil para vocês quando voltar ao presencial. Não vou fazer isso, tá? É só uma metáfora, só um exemplo. E aí vai passar uma prova muito difícil para vocês, e aí não tem consulta. Vai acabar uma mãozinha com açúcar de consulta, né? Aí, de repente, o professor Lucas fala assim, gente, quer saber? Não tem consulta, mas a prova pode ser feita em dupla. Você vai e fala, uau, isso aí. Lógico, eu faria. Quando a gente ia na faculdade, isso era bom demais. Por quê? Se há algo que é pesado, entre aspas, tá? Lógico, gente, eu não vou pesar a mão em prova, não é meu objetivo, é só para vocês entenderem. Se você tem algo que precisa ser feito, que precisa ser carregado, levado adiante, e você tem uma ajuda, fica mais fácil. Essa é a ideia dos rins. Os rins, quando tem o auxílio, o apoio, a ajuda da hidratação, né, da água e tal, fica muito mais fácil para executarem o seu papel. E que papel é esse? Já discutimos. O papel é filtrar o sangue e retirar dele, do nosso organismo, toxinas que estejam em excesso ou coisas que possam fazer mal, né? Então, toxinas, que já são substâncias prejudiciais, e o que tiver em excesso, os nossos rins vão filtrar e colocar para fora por meio da urina. Ok? A água ajuda a expelir toxinas e resíduos com mais facilidade. Inclusive no suor, né, gente? Então, auxilia, sim, nos rins, mas também esse processo de expelir, de colocar para fora substâncias que fazem mal, também acontece lá na nossa pele, por meio do suor. A água também auxilia nisso. E ajuda a colocar resíduos para fora com mais facilidade. Fantástico! Mas, agora a relação próxima, / íntima, com a circulação. Hidratação / circulação. Um corpo bem hidratado apresenta uma circulação sanguínea com menor fluidez. Faz sentido? Flui melhor. Funciona melhor. Acontece melhor. Por quê? Porque a água deixa o sangue menos espesso. Vou usar uma expressão só para vocês entenderem. Espesso é sinônimo de grosso, tá? Então, o sangue flui melhor. Fica mais fácil de percorrer as nossas artérias, veias, vasos. Tá? Então, é essa a ideia. Auxilia a manter a frequência cardíaca e até mesmo a pressão reguladas por conta da quantidade de líquido. Lembra que eu falei para vocês que eu estou passando mal. Está muito calor, estou passando mal. Você pode estar passando mal porque você não bebeu água. Quando você bebe água, você aumenta o volume de líquidos no seu corpo e quanto maior o volume de líquidos, maior é a pressão. Então, você consegue regular a sua pressão, por exemplo, tomando água, isso já ajuda bastante, tá? Então, nesse sentido, a hidratação é também fundamental para a nossa circulação. Células, digestão, rins, circulação. Agora aqui a porca vai torcer o rabo. Ah, meu Deus. Cérebro. Vamos entender por que é que você fica mais lenta, você fica mais lento quando o seu corpo não está bem hidratado, tá bom? Para explicar a importância da hidratação para o cérebro,
É interessante recordar que este órgão é formado por aproximadamente 75% de água. Gente, não preciso falar de muita coisa, né? Mas 75, ou seja, 3/4. Então, você pega o cérebro. Se você dividir ele em 4 partes, 3 partes nesse sentido aqui da aula, 3 partes seriam de água. Se o cérebro está desidratado, é lógico que você vai ter um impacto muito grande, muito grave no seu cérebro. Todo o seu cérebro e as funções que são por ele executadas sofrerão um impacto negativo, consequência, danos, prejuízos e apresentarão falhas. Percebe por que você tem problema, você tem falhas nas atividades cerebrais quando o seu organismo não está hidratado? Porque o seu cérebro é feito de 75% de água. Tem mais, tá? Não é só isso não, eu vou falar mais, mas esse aqui já serve para a gente começar, tá? Bom, além disso, é uma das partes do corpo que exigem muita energia para desempenhar as suas tarefas. Normalmente, o nosso cérebro consome de 20 a 25% de toda a energia do nosso corpo. Então, você pegar diariamente, tudo que a gente come, enfim, a energia que a gente tem e tal, de 20 a 25% por dia, 20 a 25% de toda a nossa fonte energética é utilizada pelo cérebro. O cérebro é uma máquina que precisa de muita energia. É um computador, né, gente? Uma metáfora, né? É um computador muito potente, né? Uma máquina. E essa máquina precisa de energia, aproximadamente 20 a 25% de toda a energia do nosso corpo. Bom, o que isso tem a ver, professor? A água é quem faz o transporte de nutrientes que dão a carga energética que o organismo precisa. Ou seja, eu acabei de falar que de 20 a 25% de toda a nossa energia vai para o cérebro para ele funcionar normalmente. Só que se você não bebe água, não hidrata o seu corpo, a energia não é transportada para o seu organismo. Se a energia não é transportada, o cérebro não recebe energia, você começa a ter prejuízos, portanto, como consequência. Simples, né? A relação. Ainda, déficit de atenção e memória podem acontecer se o seu corpo não estiver com a hidratação em dia. Aqui, ó. Atenção e memória. Essas são companheiras de longa data e insistem em andar de mãos dadas. Então, normalmente, se você tem problemas de memória, provavelmente você vai ter prejuízos de atenção. E o contrário também é verdadeiro. Se você tem prejuízos na atenção, provavelmente você vai ter prejuízos de memória. São companheiras inseparáveis. Pensa no... deixa eu pensar aqui. Eu ia falar Tom e Jerry, mas eles não são, na verdade, companheiros, né? Pensa em companheiros aí, sei lá, Tunique e Tinoco. Tunique e Tinoco. Arroz e feijão, sei lá, um exemplo, né? Inseparáveis. Zezé de Camargo e Luciano, né? Sei lá. Percebe? Inseparáveis. Você vai imaginar o Luciano sem o Zezé? O arroz sem o feijão? Eu não imagino. Para mim é inconcebível. Não imagino. Então, assim, essa é a ideia também. Então, a atenção e a concentração normalmente... Desculpa, a atenção e a memória normalmente andam de mãos dadas. O que uma sofre, ela gosta de compartilhar com a outra. Se uma sofre falhas ou prejuízos, ela vai compartilhar com a outra. Sabe quando você toma choque? Se você já viram, tem um capítulo do Chaves, que é o capítulo do choque. Não lembro quem começa lá, toma um choque, aí alguém vai tocar, encosta, toma outro choque, e aí vai tomando choque. Por quê? Contato. Porque está de mão dada, né? Encosta no outro e aí você começa a ter choque também. Qual que é a ideia disso aqui também? A memória começou a ter problemas. Ela está de mãos dadas com a atenção. A atenção vai sofrer problema também, vai levar choque, entre aspas. Entendam choque como falhas, prejuízos e danos, tá bom? Então,
tanto déficits de atenção. Essa palavra feia aqui, déficits, significa prejuízos, tá? Substituam por prejuízos. Então, ainda, prejuízos de atenção e de memória podem acontecer se o corpo não estiver com hidratação em dia. Pensa aí. Ah, não tô muito atenta. Talvez seja porque você não está bebendo água. Você não está hidratada, você não vai ficar atenta. Porque a atenção tem relação direta com hidratação. Não estou lembrando muito bem. Memória. A memória talvez esteja prejudicada, esteja com prejuízos por conta de uma hidratação que não está acontecendo normalmente. O que mais? Os neurônios são muito sensíveis às mudanças e à falta de nutrientes. Percebem? Quem são os neurônios? São as células do nosso cérebro. Tá? O cérebro tem células e essas células se chamam neurônios, tá bom? São os neurônios. E aí, esses neurônios são muito sensíveis à falta de nutrientes. Eles precisam muito de comida, de energia. Se falta energia, começam rapidamente a apresentar falhas. Não, faltou comida, eu não vou trabalhar. Sabe aquele... Ai, tipo um funcionário rabugento, funcionário chorão, que tudo quer... se faltar, não vou fazer. Não vou fazer, não vou. Porque não fizeram isso, então eu não vou... Não que os neurônios sejam rabugentos, não é isso. Mas eles precisam de energia. Se essa energia não chega até eles, eles vão apresentar falhas, não adianta. É uma questão lógica, né? Você quer que eu trabalhe e você não me dá comida? Não tenho energia, não vou fazer, não consigo. São muito sensíveis à falta de nutrientes. Tá? Vamos continuar. Diante da falta de água, podem ocorrer dores de cabeça, falta de atenção, confusão mental e outros sintomas. É importante dizermos, a confusão mental, muito encontrada em infecção urinária, por exemplo, em desidratação também, né? Acontece demais, principalmente em idosos. Pode acontecer em outras pessoas de todas as idades, tá? Lógico, isso é fato, tá, gente? Mas acontece bastante em idoso, tá certo? Então, muita atenção. Tô com muita dor de cabeça. Você anda bebendo água? Eu tô com falta de atenção. Você anda se hidratando? Tô com confusão mental. Era a mamãe e eu vi um monstro, por exemplo. Pode ser desidratação. Percebem? Deixa eu ver se alguém mandou. O link vai expirar, vai cair em menos de 1 minuto, mas eu vou criar um outro e vou disparar lá para vocês. Deixa eu só ver se alguém colocou alguma coisa aqui. Alguém colocou aqui, foi longe, hein, professor? Deixa eu salvar aqui, a pergunta não deu para eu ler. O link vai cair aqui, deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Eu salvei ela num bloco de notas. Água, por exemplo, se eu tomar mais ou menos 3 litros de água até o meio-dia, não. Ou eu tenho que tomar a mesma quantidade fracionada. Temos que tomar a quantidade mais um dia. Explica, por favor, pode ser depois que acabar. Tá, beleza, vamos lá. Show. Bom, eu vou responder você. O que acontece é o seguinte. Foi a Gisela que